Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Márcia Cleto e estou aqui com o programa Márcia Responde, Diz as Estrelas, e temos aqui um convidado, que é como eu sempre digo, né, o amigo. Oi, que é o Luiz joia. Fernando. E a gente tem uma amizade aí já de muitos anos, né? Sim, não precisa falar quanto, tá? Não. E a gente está aqui com mais alguns questionamentos. Então, você sabia que na prática da espiritualidade nós não precisamos ou não deveríamos precisar de condutores? Nós não precisaríamos estar tão vinculados a algumas regras, a alguns condicionamentos, né? E nisso, até por isso é o convite que eu fiz ao Luiz Fernando, porque a gente vivenciou algumas experiências junto e em conjunto com várias outras pessoas que nos trouxeram algumas marcas um tanto quanto negativas. Sim. Justamente sobre a questão, né, da nossa paranormalidade, que isso ela é comum a todo ser. E isso é muito bom a gente deixar aqui claro. Então, você sabia, você que está aí do outro lado, que de uma maneira ou outra você é um sensitivo? Você tem uma percepção? E te digo mais, por que isso? Porque todas as noites que você vai se deitar, você vai ter um desdobramento, você vai ter um sonho, você vai ter uma conexão com a espiritualidade que convive e que te acompanha. Isso independente da sua religião, todos nós temos. E a questão maior a se dizer é até que não haveria como você se comunicar com, por exemplo, seu anjo guardião ou algum ser, né, mais próximo de você, se assim não fosse. Então, esses dons, né, essas condições de paranormalidade é pertencente a todos nós, a qualquer um de nós. É claro que alguns num grau ou numa sensibilidade um pouco diferenciada, que é o que a gente vai falar aqui hoje também, por isso que eu trouxe meu amigo aqui, que é essa questão, né, que algum vai desenvolver, nesse caso desenvolver, que é uma palavra que não compete até com esses dons psíquicos. Na verdade, eles já estão lá embrionariamente falando. Nós vamos exercitar e eles vão surgir, eles vão ser espontaneamente abertos ali para que você canalize e conecte com aquilo que for necessário desta espiritualidade. Lembrando ainda, você sabia que todos esses dons, você os trouxe tanto para o seu bem-estar, para que você se sinta bem e para que você promova o bem para as outras pessoas? É sobre isso e outras questões que eu convidei meu amigo aqui, porque ele psicografa. E eu quero inclusive agradecê-lo, que é a última vez que ele esteve aqui para me visitar, que a gente tinha proposta de gravar esse vídeo. Verdade. Sem que ele soubesse, ele me trouxe 2 curas. Eu não estava bem. Eu estava com um processo em que eu estava girando e eu já tinha procurado ajuda e não conseguia. E a hora que ele me abraçou, isso foi embora. Por quê? Porque as 2 egrégoras se unem e conseguem manipular as energias, as coisas que estão ali para serem resolvidas. Então eu vou brindar com ele com um café. A gente se fortalece aqui, que é um café energético, viu, gente? Que a gente trabalha tem coisa também melhor assim. não, é vida. Esse curso aqui, né? Melhor e que também lembrando que é isso, é essa simplicidade que existe com a espiritualidade e que eles utilizam muitas vezes dessas formas mais simples, né, mais práticas para poder nos ajudarem. Então, a partir do momento que ele esteve aqui, isso sumiu. Muito obrigada, gratidão. Eu fico feliz por isso. E me trouxe uma psicografia meio enigmática, né? Porque faz parte daquele ser. Verdade que é fora da minha língua, tá? Do meu linguajar. Exatamente. Então foi bem diferente. Mas que eu sabia que ia chegar até a mim. Então isso foi muito curioso, porque ele foi o portador, digamos, de uma libertação para mim, né? De um ensinamento, que era um padrão que eu vinha vivenciando mais frequentemente. E ele não sabia, inclusive. Então eu vou passar a palavra para eles, deixar, né? Márcia responde, porque ele respondendo e falando a noite inteira, verdade. o dia inteiro, a vida inteira. Então é isso, amigo. Bom, muito obrigada. turma, sim, é bom. Eu que agradeço sempre estar com você, porque sempre que a gente está junto, a energia é outra, Sim. As coisas acontecem de formas bem espontâneas. É Verdade. o canal limpo, né? Que eu prezo muito sobre a questão da limpeza do canal, dele estar sempre
Vou conectar, mas vai falando. Agora que a gente percebeu aqui. Mas pode Sim, continuar verdade. falando. Então, para comunicação, o canal é importante que ele Acho que esteja é mais limpo. fácil você. Sim, licença um pouquinho. Consegui. Vamos ver se ficou bem gravado no início, Sim. mas espero que sim. Uhum. Certo. Então, é isso. O canal é importante que ele esteja limpo. Eu acho que o trabalho do desenvolvimento mediúnico, ele vai muito dentro dessa linha. E quando a gente trabalha diversos dons mediúnicos que a gente tem, e a gente deve aceitá-los, porque é para o nosso benefício, né? Isso é Sim. muito importante. E É o sempre mais... para o nosso bem. Sempre, sempre. Isso é importante também a gente frisar. Sim, exatamente. Porque há sempre uma questão, né, até conceitual, muitas vezes independente da religião, de colocar um medo, né, de colocar um peso nessa circunstância. Então, seja muito grato por todos os dons, por tudo que você tenha, porque vieram, inclusive, né, para beneficiar a gente mesmo, né, Exatamente. ou a outra pessoa, às vezes até dessa maneira inconsciente, como você fez naquele dia. Pois é. E também com relação às outras pessoas, né? E então fica aí a dica também para quem, né, tá aí com os seus conflitos ou em dificuldades com alguma instituição ou com alguma pessoa que geralmente prega esse paradigma, essa crença errônea, tá? E é isso. Sim, exatamente. Então, é isso que eu venho fazendo, né? Então, todo o meu processo, ele foi um processo de muita descoberta, porque eu fui diretamente para a prática, porque eu não tenho muita teoria de assuntos, etc. Igual, né, você palestra e tudo mais. Então, o meu é ali dentro da prática. Então, uma coisa que eu sei é que para uma psicografia ou até mesmo para o trabalho mediúnico, é importante que a gente entenda o benefício que isso trará para a gente. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz de poder estar trazendo conforto, Sim. né, que eu coloco dentro dessa linha, que é o conforto, né, para as pessoas e poder ajudá-las quando elas precisam. Né? Porque automaticamente eu estou me ajudando também pelo fato de eu estar podendo desempenhar aquilo que eu vim fazer. Né? Então, o que te enriquece também, né? Bastante. A gente precisa pensar que, como você trouxe, mesmo não tendo a parte conceitual, isso não quer dizer que você já não trouxesse a bagagem. Exatamente. Ela só precisa, às vezes, de um clique, precisa de uma abertura, e que muitas vezes essa abertura é do coração mesmo, e que infelizmente isso a gente não encontra muito nas instituições, Sim, assim verdade. como a gente viu, né? Eu mesmo vi esse menino porque ele é meu amigo mais novo, abafo caso. Sim. E... Nossa, sem comentários, espécies. Isso, né? Esquece isso. E então, assim, eu vi ele passar por um massacre mesmo, muitas vezes. Principalmente quando ele queria ser mais espontâneo, ou às vezes até precisava dessa espontaneidade. E isso não ser permitido, porque tem regras, tem normas, tem restrições. E quando a gente vê isso, está tudo condicionado a um ser que, né, ali é o dono, proprietário daquela instituição. Aí começam os questionamentos. Aí começam os questionamentos. Márcia Cleto, Márcia responde, então porque Márcia responde é porque Márcia sempre questionou. Sim. E aí eu via toda essa bagaça e eu falava assim, o que é isso? Porque não era só ele, né? Um grupo de pessoas e aconteceu comigo também. Ao ponto de, quando eu falei, não, eu não fico mais, né? Nisso eu dei 3 meses, porque até inclusive 3 meses, gente, é um período de experiência, até dentro das categorias profissionais. Sim. Você entende se você está bem para aquele propósito e o propósito entende se você está dentro, corresponde ao que aquela instituição, aquela empresa precisa. Aí a pessoa falou, mas aí você sabe que, né, ciclano das tantas lá não vai te seguir. Teve isso. Aí eu falei, ele que é o fantasminha, ele que lute, né? Ele que lute pra me seguir, porque eu não tô entendendo. Ele é mentor, o que ele é, né? Fui e tchau. E nesse ir e fui e tchau, e não sou obrigada, né? Acontece, inclusive, gente, por que eu falo isso? Porque era um trabalho muito intenso, não que ele estivesse incorreto, mas desajustado por uma mente que também não tinha disciplina para poder coordenar isso. Até isso eu me predispus. Sim. Né? Você quer que faça uma escala? Porque a gente não dá para vir todo dia. Todos nós temos uma vida externa aqui. Nós temos família, temos coisas para resolver. E aí já começava a manipulação, né? A manobra de massa, que é: se você sair, você vai ter um câncer. Se você sair, você não vai ter emprego. Se você sair, seu mentor não vai atrás de você.
Uau! Então ele não é mentor não, gente, socorro, né? E aí esses questionamentos ficaram, né, meio que circulando ali nesse grupo, de maneira que, à medida que foi acontecendo para um, para outro, isso é muito importante também frisar, que esse despertar é para cada um. Sim, é dentro da evolução de cada um. Exatamente. Sim. Aí cada um se viu no seu momento e por NX razões saíram, mas fortalecidos, porque inclusive eu dei um basta, que eu falei, não. Sim. Né, não sou obrigada e tchau. Sim. E aí ocorreu um fato, né, na minha vida, que eu posso abrir para vocês. Houve uma separação, né? Na época eu estava casada e meu marido pediu para se separar. Não vem ao caso o porquê, mas ele pediu. E eu realmente fui para o fundo do poço. E aí eu soube através de outras pessoas que haviam dito que aquilo era um castigo. Olha, gente, você sabia que Deus é misericordioso, bondoso, é justo, é amoroso, é pai, é mãe. Ele não castigaria alguém só porque a pessoa tomou uma decisão ou mudou a rota. Aqui é preciso a gente entender isso também, né? É o caminho. Porque às vezes aquele caminho ali já deu, que é o que a gente chegou até a conclusão, quero que você fale um pouco disso. E aí a gente vai partir para um outro momento, que é exatamente o que me ocorreu e o que eu fui vendo que foi despertando para ele também. Até porque a gente tinha sempre essa troca, né? Essa informação. Então eu fui trilhando outros processos e assim, aqui a gente não está colocando um peso também sobre religião, nem sobre instituição, nem nada. É justo para alertar que cada um vai ter esse clique. Vai ter essa virada de chave no seu momento. Sim, verdade. E é para ficar não um sentimento de culpa ou de dor ou de condenação como a gente vivenciou. Sim. É por isso que eu estou aqui. E é bem interessante. Sim, é bem interessante todo esse processo, porque o que nós viemos aqui, né? Aí vem o primeiro questionamento, né? Aqui na Terra, o que nós viemos fazer aqui? É claro que todos nós temos um caminho e tem vários a ser percorrido, porque está muito relacionado as nossas próprias decisões, o livre-arbítrio, né? Então isso define muito sobre a questão do caminho. Mas existe um caminho predominante, que é o que eu sinto hoje, né? Que é a minha busca. Eu vim com um propósito e eu não sei qual que era, né? Então, a partir do momento de todas as experiências que eu tive, ela me trouxe a esse momento, né? Então, qual que é o seu caminho? É ajudar, estar junto com as pessoas, para poder confortá-las, estar nos momentos difíceis, né? Então isso é um fator para mim muito importante. E uma coisa que a gente não deve ter medo é de caminhar. Exatamente. De seguir, trocar caminhos. A evolução é assim mesmo. A evolução é isso, Você tem que entender o momento até de ir embora e de colocar exatamente, fim, de finalizar ciclos, experiências. Exatamente. As experiências, elas existem a partir do momento que você está dentro de um local onde você é muito limitado, as coisas e até mesmo os seus questionamentos não são saciados, né? Então é o momento de mudar. Extinguiu. Exatamente. Né? Então já, porque aquele não é que aquela pessoa ou aquele local também estejam totalmente errados, equivocados. Não. É preciso a gente deixar até essa referência, né? A gente sempre Sim, fala é isso. Importante. Todas as religiões existem porque Deus permite. Sim. E se Ele permite, é exatamente para que você se corresponda e interaja com aquele meio, com aquela egrégora, inclusive, que se forma a partir daquele contexto. Sim. Mesmo talvez com regras mais rígidas, com o que seja. E aí o desconforto tem que partir dentro de você, é interno. Sim. A partir do momento que você sente isso, não dá pra ficar mais. Não, de forma nenhuma. Né? Então aí acaba que a gente procura resposta em outros lugares, né? Então em outras formas também, porque uma coisa que aconteceu muito comigo dentro dessas buscas foram buscar respostas em outros lugares no qual eu não imaginava conseguir. Né, e conseguir a busca desse caminho. E o que eu agradeço sempre é a espiritualidade. A espiritualidade é que trilha o meu caminho, que me mostra as minhas condições e daquilo que eu sou capaz de fazer. Então, se hoje eu tenho a mediunidade que eu tenho, o dom que eu tenho, que para mim é salutar, é porque ele trouxe para mim esse caminho, eles mostraram. E ele nunca foi assim sempre, né? Com essa segurança toda, não. Justo porque vivia esse massacre mesmo. Exatamente. Então até isso serviu para melhorar, né, a questão sua emocional, autoestima, seu emocional, ajustar em buscas, né? Algumas delas que a gente teve até juntos. Exatamente. E uma coisa que você sempre fala,
Gente, trabalhe o seu racional. As emoções, elas precisam haver um equilíbrio entre razão e emoção. O tempo E todo. isso é importante ao tempo todo. Porque há determinadas decisões que tomamos, principalmente com fatores emocionais, que acabam induzindo a erro. Total. Que a gente precisava naquele momento ter o racional. Até Exato. mesmo na nossa busca espiritual, o racional ele é importante porque Jesus fala, a fé é raciocinada. Ela precisa Total. ser Precisa. raciocinada. E é curioso que você fala isso, que assim, é raciocinada nesse aspecto também, sim. né? Eu vou perceber que uma pessoa, um ser que está vivendo as mesmas experiências que nós, ele pode até estar num padrão mais elevado de conduta, de Sim. ética, de moralidade. Mas ele também pode incorrer em erros, inclusive por julgar a sua experiência. Exatamente. Ele não Nunca pode julgue, julgar. né? De forma nenhuma. Ele não deveria julgar ou nem tentar ajustar aquilo que não está cabendo em você. Sim. Era realmente acolher, né, interpretar, direcionar, e até foi por isso que a gente lançou o Café Energético, Sim. que é, né, um grupo de pessoas que a gente está um pouco até distanciado nesse momento, mas que a proposta é a gente dar sequência disso, que é esse estudo Sim. mesmo, café, porque reunia a gente à mesa em torno do gosto comum de todo mundo. E o energético no sentido disso, trabalhar as energias, né, equilibrar-se, entender o que é isso, para você mesmo ser mestre de si mesmo. Exatamente. E dar direcionamento à sua vida, às coisas e às questões que você precisa vivenciar. Porque isso, inclusive, muitas vezes não tem uma ligação tão profunda com essa X ou Y instituição. É algo que é apropriado mais à sua pessoa, ao seu ser, a como você vai fazer para distribuir isso. Que foi até o que aconteceu com o Luiz Fernando, com relação a essa maneira dele de trazer a sensibilidade dele através da escrita. E aí lembro bem uma conversa nossa, você falou assim, mas eu não posso fazer porque estou dentro da casa X, né, Y. Verdade, foi o que eu aprendi. Aí eu virei e falei... Como assim? Mas se você está sentindo vontade, se estão te falando, né, e aqui falar, né, gente, a gente precisa abrir o campo porque muitas pessoas nos ouvem. É quando tem essa sensibilidade, né, que é a clareaudiência. E existe a clarividência também, às vezes elas estão juntas. E tem essa parte da escrita, que é a psicografia, onde você canaliza essa informação. Então aí dá de várias maneiras, acontece de várias maneiras. E a gente via que acontecia com ele, né? E aí, não que eu seja a maioral nem a general, né? Como a gente costumava ouvir. Mas a gente compactou a mesma ideia, assim, é o que é importante. Tá junto ali. Assim com o general, tô grudada com o general. Então aí eu virei e falei assim, o menino, tenta aí. Faça oração, você está trabalhando para o bem. Sim. E veja o que vem. Uma coisa muito importante. A gente já ia materializar e tá amarrado. Calma, relaxa, agora não. Mas deixa eu te falar. Agora não, vai ter. Ai, Jesus. Gente, a gente é dessas, viu? A gente está totalmente trabalhada no extraordinário, no paranormalidade, mas quando vai acontecer é bem isso. Hoje mesmo, até para te contrair aqui, amigo, eu levantei, gente, eu não parava mais de rir. Quer dizer, eu nem levantei, eu acordei e comecei a rir. Então, para vocês verem que tem dessas coisas com a espiritualidade. É que eu atendo, né, várias pessoas e tal, em clínica e tudo mais, e de repente uma pessoa estava deitada e a gente estava aplicando as agulhas, inclusive, porque eu sou acupunturista também. Aí o que aconteceu? Ela me levanta do nada, o quartinho estava mais escuro, ali com uma musiquinha suave para ela relaxar e tudo mais. Ela levanta de uma vez assim, quem que é aquele ali na janela? E eu, gente, eu não morri, eu realmente vou falar aqui pro meu cardiologista, eu não tenho problema cardíaco, amigo. Nossa, firme e forte, né? Seu coração tá Amigo, eu segurei na maca, minha perna tremia tanto, mas tanto. E aí eu falei assim, e agora, Jesus? Eu tenho que ver o que ela tá vendo, né, também. Por aí. Porque eu sou clarividente. Aí eu voltei assim pra cortina e fiquei assim, meu Deus. Mas outra coisa que depois a gente explica melhor o que é clarividência, que não funciona só de você ver aqui como a gente tá vendo, né, a cada um aqui. E aí eu falei, gente, se minha perna parar de tremer... Aí dá pra continuar. Eu acho que eu consigo canalizar, mas me ajuda, porque eu não sei como é que eu não desabei ainda. Era a maca que estava me segurando e a mulher lá sentada com um olho desse tamanho. Diga de passar, já tem um olhão azul. No escuro parecia mais azul ainda. Deus me livre. Aí eu olhei pra cortina. Tá.
Mas pior que era o anjo da morte. Mas o engraçado é que o morte é vida, né? Uau, e aí? Mas como que a gente pensa, né? Então, e assim, ela tava vendo, ela nem sabia quem primeiro era. impacto Então ela quem mesmo. tá ali. Ó, Aí eu, ai Jesus, quem é que tá ali? Socorro. Aí eu pensei, meu Deus, eu não sou pra morrer agora, porque já era pra ter morrido, tanto Não que eu é? tô tremendo, né? Mas deixa eu ver se é ela então. E aí, gente, não é que eu descrevi, né, o ser que eu estava vendo pra ela, e ela então me disse, é isso mesmo, Nossa Senhora da Aparecida, agora que eu vou ter que descobrir o que ele quer. E essa mulher me pede folha para psicografar, tá? E não é que ela estava com um problema familiar de uma doença e ele descreveu sobre isso, tá? Então para vocês verem como que quando a gente é um portal... O pontinho sumiu. Achei que era outra manifestação mediúnica. Ainda não, mas ainda não, mas tá caminho. quase. Acho que vai ter água fluidificada também. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Né? Mas enfim, gente, é muito tema. Acho que nós vamos ter que fazer um estudo sistematizado. A gente vai treinando, né, pra ver o que acontece. Então, essa psicografia foi hoje, enquanto eu ria dela, enquanto eu ria da situação, que eu sei quem é que passou. Porque ele me trouxe a pessoa e a canalização hoje veio pra mim. Aquele dia era eu. Tava te passando também informação. Só que não era o mesmo ser, mas através de outro ser. Sim. E ali tava uma presença, né? Sim, muito bacana. Tava uma presença ali pra trazer a informação que era necessária pelo motivo de saúde que ela tava vivendo dentro da família, né? E ela também, logicamente, a gente não fica tão bem vivendo essa experiência. Mas acho que é isso aí. Legal. Eu acho assim, é uma coisa muito primordial dentro de todo esse processo que acontece do seu eu, da descoberta, de você saber realmente do que é capaz de fazer, é muito maravilhoso. Sim, né? Porque quando você se liberta e sabe que você consegue caminhar sozinho, é igual andar de bicicleta. Isso, solta, é bem isso. Tava com a rodinha, né? Tava na rodinha, com medo Só de que cair. a rodinha tava te ajudando a rodar, né? Ela não tava te ajudando a parar, não que é o que muita gente tava vendo, Pois né? Não, a pessoa tava te brincando, abaixo. Sem roda, sem freio. Sem nada. Eu naquela fotinha era lá, só no pé. Aquela fotinha lá, ó. Velocity não tem freio, depois que eu descobri. Não, mas não tem mesmo não, meu filho. Depois que a gente capota que a gente descobre. Pois mas é isso. E é essa parada. Você vai ter que ter essa coragem, né? E ver muito o seu momento. E nós todos estamos predispostos a isso muito, nessa etapa que a gente está vivendo agora. Sim. Muda de folha depois. Sugeriram. Isso era uma lavada aí. Né? Com certeza. Mas aí é bem isso, que é você começar a se conscientizar disso e fazer. E estudar, gente, precisa sempre. Aí não tem jeito, né? Sim. É claro que tudo isso que a gente está falando tem estudos muito profundos em vários movimentos, né? Em vários movimentos, de várias maneiras, inclusive para facilitar a cada um. Então você pode seguir dentro da sua metodologia, da sua igreja, seguir os seus parâmetros, claro. né? Até que você se sinta confortável. E também a gente não está dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Né? Adaptar dentro do ambiente no qual você vive. E a partir dali você buscar toda a compreensão que você precisa. Não propriamente, eu tenho que ir para outro lugar que é. Porque na verdade a gente se adapta aos lugares. A mediunidade, ela, assim, para mim, ela é livre. Ela cabe em qualquer ambiente que se apresenta, até mesmo onde tem acolhimento. Exatamente. E abertura para você vivenciar uma a sua coisa experiência. Importante que a gente estava falando sobre a questão da psicografia. Laranjinha e laranjão. Matando. Sintonizados. Sintonizados, até até mais. Mas aí, o importante é que a questão de não estar psicografando é o ambiente no qual eu estou. E o ambiente proporcionar isso vai acontecer os fenômenos. Os fenômenos, eles são interconectados. Então é uma coisa que não se pode, não se pode, não se faz, não se deve. Sim. Né? Então eu acho que a caminhada ela é isso. Qualquer ambiente onde esteja amor, ela é importante e propicia todos os fenômenos no qual
até mesmo comunicação, até mesmo recados, até E mesmo você sabe por quê? psicografia. Você sabia? Não, então vai lá. Responde para nós. É que o ambiente, né, ele vai ser imantado com essa energia. Então, por exemplo, claro que nós estamos aqui, né, de uma maneira mais livre, um convite para que cada um vivencie a sua experiência. Mas, por exemplo, quando ele falou, né, da casa dele, então ele já tinha criado esse ambiente. Tanto uma egrégora, né, que são esses mentores, aqueles seres que vão se associar ali para essa função, para esse propósito, digamos assim. Mas também a questão do espaço em si. Então, aqui, por exemplo, energeticamente, as paredes, né, os materiais, os móveis, a nossa roupa, ela fica imantada. Isso se chama psicosfera. Você gera uma psicosfera que é bem nesse aspecto que ele trouxe. Então, se eu tenho o hábito, né, de maldizer, de fofocar, de falar mal da vida dos outros, que inclusive a gente via isso dentro da instituição, meu Deus do céu, né? Então aí, isso não é condizente, porque complicado. você não vai conseguir canalizar e filtrar essas energias do mais alto para trazer com essa clareza, com essa fluidez, para inclusive curar, tá? Exatamente. Então, a gente sabe disso, né? E a gente já estava vivenciando essa possibilidade. Receber, né? Exatamente. Inclusive, por quê? Porque tanto eu quanto ele, às vezes, tinha conflitos, inclusive familiares, o que fez muitas vezes que a gente se distanciasse disso, causando, às vezes, milhares de transtornos, né? Conflitos ou confusões. Então, é natural também que se passe por isso, por causa que as pessoas vão entendendo e não vão aceitando muito bem esse distanciamento, mas ele se faz necessário. É preciso que algumas pessoas vão embora da tua vida até, né? Sim. Às vezes chega a amizade. Eu vejo muito sobre a questão dos ciclos, o companheiro, né? A companheira, Ciclos, infelizmente, mas sim. é isso. Né? No meu caso, até depois houve essa revelação. Não que por isso eu ficasse menos triste, menos chateada, que o luto fosse menor, muito pelo contrário. Mas era necessário essa desconstrução para que eu me recomposse, para que eu me transformasse nisso que eu me transformei, neste ser, nesta estrutura, nova estrutura que eu vim a ser, tá? Então, já tá querendo? Ficou gravando? Ainda não. Ah, tá. A gente tem que ficar perguntando, né? Porque às vezes sei lá, na hora né? que eu rolar, eu vou te falar, e vai indo. Então tá. A gente vai com os pausas, etapas, etc. Isso mesmo. Porque o que acontece? É bem isso aqui que a gente estava falando. Nós já entendíamos essa estrutura, né? E aí, quando isso foi acontecendo, trouxe pra gente essa condição de que a gente tinha já um ambiente oportuno para isso acontecer. Exatamente. E isso a gente não pode negar, tá? Então, por exemplo, se você sente essa necessidade, até mesmo um escritor de livros, o que ele faz muitas vezes? Ele se isola ou ele cria aquele campo, aquele momento dele, para ele construir aquelas histórias. Até aqui fica um adendo, tá? Tudo que nós fazemos de uma maneira geral aqui na Terra, em condição de artes, né? A arte para o bem e do bem, a arte é uma criação divina. Então tudo já existe no plano astral. Exatamente. Nós vamos buscar essa experiência lá para trazer para cá. Sabe o que é interessante? Hoje eu me lembrava daquele desenho Procurando Nemo, que eu acho maravilhoso. Eu sou a Sim. Eu nunca sei. Não, eu sou aquele. Como é que você chama? Quem é você? Não, mas eu sou aquela tartaruga hippie, que ela entra na corrente australiana, ela flui assim. Então, assim. Mas você nem sempre foi ele, não, né? Não. Antes lá Mas eu passei. Você estava buscando o caminho. Ser reconhecido, né? Sim, sim. Engraçado, quando a gente mesmo não se dá o valor, é muito improvável que as outras pessoas deem. Sim. E quando ele despertou para isso, foi fantástico. Aí realmente você virou aquele peixinho. Exatamente. Então, muito. E não tem quem pegue nem sua cauda mais. Não, de forma nenhuma. Eu já tô anelando. Correndo, não quero nem saber. Não, quebra essa aí. Mas aí. Menos, porque eu já dei o leque. Depois ele conta a história do leque aqui. Tá, pois é. Tá aqui. Na hora que Vamos precisar, ver. a gente usa. Aqui o sol, né? Mas o sol tá em cima também, né?
Então é mais ou menos Eu sempre isso. uso essa expressão também. Então, assim, a energia universal, ela está aí. Então basta que nós nos conectemos a ela. Não é ela a nós, é nós a ela. Aí vem sobre a questão da oração, do caminho, faz, e vem o crescimento. Então, quando você passa a conectar com a energia universal, sim. É outra isso coisa. É todo dia o que a gente estava falando. Então Sim. eu vou vibrar no bem, eu vou ter palavras positivas, eu vou pesquisar e procurar programas positivos para assistir filmes que me deixem, né, alegres, empoderados, extasiados até com a vida. Apesar, né? que eu gosto aqueles punk. Não, mas aí é uma construção que quando você já tem, também não faz muita diferença, porque Não. você sabe filtrar. Mas pra mim é bom, porque você trabalha muito com essa corrente. Exatamente. Eu adoro. De limpeza do astral mesmo. Então aí faz sentido, porque não é algo... Na verdade, a gente acha assustador porque não está aqui no dia a dia, mas se nós não acabamos de dizer que é uma cópia pálida do astral. Exatamente. Então, tá lá, existe lá. É só que a gente não tem essa conexão tão tranquila, tão rápida, tão, Sim. ali no meio. Por isso é que a gente estava conversando até mesmo sobre a questão da psicografia, ela é um canal limpo. Então, a partir do momento que você entra desse processo, você se torna um canal limpo. Então, aí você consegue ativamente conseguir a busca daquilo que você quer. Você abre assim, ela expande, não tem como voltar. É verdade. Não, de forma nenhuma, expande, acabou e aí vai. É bem Einstein. Então, a mente segura que se abre essa. ao novo nunca mais volta ao seu tamanho não é original. a mesma. Não tem como. E não é a mesma. Você pode até percorrer outros caminhos, decidir que não é nada disso, ir para outra corrente religiosa, tentar esconder isso, camuflar, mas vai estar lá sempre com você. O Márcio até traz para mim uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade sobre a questão da espiritualidade. Responde para mim, por favor. Sobre a questão mesmo da espiritualidade. Sim. Quando é que a gente passa a trazer isso pra gente? É mais ou menos o que eu entendo, porque eu tenho essa dificuldade sobre a questão dessa transição para a espiritualidade, quando você se sente mais espiritualizado, que você não se sente assim naquela necessidade de procurar um ambiente para se canalizar e você consegue fazer isso automático. É uma coisa assim, não sei se você entendeu, mas está muito ligado à espiritualidade. Quando você se torna uma pessoa mais espiritualizada, seria mais ou menos dentro desse contexto. Deixa eu ver se eu entendi. A sua pergunta é relacionada a qual seria o momento ou como que você atinge esse movimento de estar mais espiritualizado, se vendo uma pessoa mais espiritualizada. Isso. Gente, a regra é clara. Isso não é um jogo, não é um futebol. Caiu na área, é pênalti. Caiu na área, é pênalti mesmo. Sim. Né? Bateu na trave, não é gol. Já é. Ferrou. Então, assim, a regra é clara, que é a seguinte: autoconhecimento. Tá? Reforma íntima, você já ouviu falar muito sobre isso? Sim, você falou demais. Nossa, reforma íntima sem martírio é a palavra preferencial. Que eu adoro que ela fala é o tal da mansuetude. Quando eu conheci a mansuetude, nó, maravilhoso. Eu falei assim, agora eu entendi o que ela fala. A palavra, pelo menos, a gente já conhecia, né? Sim, agora, verdade. Só não entendia que ser manso é que é difícil. Parece que vai dar pau, né? Mansuetude parece que não vai ser bom. Tem hora que dá uns bug. Dá uns bug, né? É legal fazer isso, porque aí é bem que você estava falando da fé raciocinada, né? Eu só ouço aquilo, e de repente eu ouço uma coisa diferente, o cérebro dá aquela bugada e para aí. Uau, vai bugar. Mas aí é o curioso, que a gente, ser humano, a gente é curioso, né? E é isso. E quando a gente abre aquela porta aberta, a gente quer entrar de solo. A gente não quer entrar assim, de fininho. E aí, olhar se tá acaba que as confrontações, que é muito usado até na psicanálise, né? Aí a gente faz isso pro outro, geralmente sair daquele estado que ele tá ali, né? E buscar uma outra condição. É a questão do comodismo também, a gente não está acomodado sobre essas Então, coisas. o passo é esse, né? Um primeiro momento seria esse autoconhecimento, que é o que a humanidade como um todo está buscando muito hoje, né? E isso é muito importante mesmo para todos nós, não é só para pessoa, viu, gente? Porque é isso, né? Todos somos um.
Então, a melhoria de um é a melhoria de todos. E isso é fantástico. Então, o quanto a gente possa, quando alguém nos peça ajuda, auxilie sim, porque é uma formatação para que isso seja mais universal, mais pluralista mesmo. Então, é bem isso. É autoconhecimento, porque eu vou entendendo também das minhas sombras, mas também das minhas qualidades. Estou e com outra você, coisa. tá? Sim, senhor. Estou com você. Ok. Quando a gente não abre esse conhecimento, eu fico muito sobre a posse dos outros. É aí que entra a questão. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu identifico quem eu sou, quais são as minhas potencialidades. E quando nós estamos falando de dons, nós estamos falando de dons psíquicos, parapsíquicos, né, paranormalidade, nós estamos falando desse âmbito. Então, à medida que eu me potencializo e encontro a minha autoestima, o outro pode falar o que ele quiser. Eu sei quem eu sou. E eu sabendo quem eu sou, eu começo então a travar uma batalha diária que não é com o outro, é comigo mesmo. Sim. Às vezes o nosso isolamento é até nesse sentido, é até muito mesmo difícil. A nossa capacidade. É muito difícil para as pessoas que estão no entorno perceberem que eu me isolei não por causa dela, mas por minha causa. E respeitar também. Porque eu sei que a partir dali eu não quero mais movimentos ou diálogos ou perspectivas que aquele grupo ou aquela pessoa em especial me trazem. Então é muito fundamental que a gente parta para esse compromisso de espiritualizar-se, que é isso. Eu conecto com essa essência, essa bagagem que eu trago, como eu disse que ele, né, já trazia essa bagagem, só precisava do start ali, né? Isso nós estamos falando de registros acásticos. Todos temos, todos somos seres divinos, seres imortais e que estamos aqui para nos reconectar com essa essência nossa, inclusive nesse aspecto. Então, a partir daí, eu estou fazendo essa reforma íntima e que ela seja sem martírio. Ela não precisa ser martirizada. Já há sofrimento demais em cada um de nós, principalmente quando nós buscamos esse apoio emocional, esse apoio de cuidados em uma instituição, né, que seja até religiosa, é justamente para ser acolhidos e não para ser banidos ou maltratados pelo que nós trazemos. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem aquilo que nós falamos ou trazemos e te metem pedras, ou seja, as réplicas evangélicas muitas vezes acontecem, mas sempre por um canal muito negativo, muito de dor. Então, a condição é, eu vou autoconhecimento, eu vou trabalhar, me despertar, né? Vou trabalhar essa questão da autoestima e a partir disso eu vou me moralizando. Sim. À medida que eu vou me moralizando, eu vou ascensionando e eu encontro então com esses mestres. Me conecto com essas energias espirituais que querem fazer o bem e que estão à nossa disposição. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, o caminhar aqui, todas essas condições que nós trouxemos, precisa que você esteja disponível a percorrê-lo, a fazê-lo, né? O próprio Jesus dizia, o que queres que eu te faça? É preciso que você saiba. Porque ele pode tudo. E disse também que nós podemos. Vós podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Né? Então, todas as condições que nós vimos Jesus fazer, nós somos passíveis também de fazer. E isso é muito grandioso, porque isso te coloca no movimento de entender que você é uma criatura muito importante para Deus. Muito importante para a espiritualidade. Porque, inclusive, não há como trazer essas informações, canalizar isso aqui, se você não está desperto, se você não se abre a essa possibilidade. Então, a regra é clara que é seguir esses preceitos, essas condições, mas sem imposições, porque cada um vai ter o seu movimento, como nós dissemos anteriormente. Né? E começa, então, aí, muitas vezes, o percurso das pessoas buscarem conhecimento mesmo, que às vezes é necessário naquele percurso que ela vai ter, naquela condição que ela traz, que é muito dela, né? Muito única às vezes e natural, e tem que fluir por aquele caminho. Sim. Até mesmo falando sobre a questão da busca... Te esclareceu? Era isso mesmo? Sim, mas a busca do conhecimento é importante também a gente entender, pelo menos para mim foi uma experiência muito importante, né? Até mesmo eu tenho aqui do meu lado a Márcia, que é uma pessoa que tem uma bagagem grande em relação ao conhecimento da espiritualidade. Ela é porque eu sou jurássica. Sim, aí você já viu, né? De outras. Muitas outras. Mas a gente trombou aí, né? Só não sei quando, mas trombou. Eu sei. Mas aí...
Mas eu nem falo, eu tô até suando aqui. Mas aí, vida cigana você tem certeza? onde eu parei, né? Sei lá. Eu não cheguei nessas questões não, mas uma hora eu chego. Uma hora eu vou ficar sabendo. Sim. Mas aí é procurar com pessoas idôneas. Não adianta você de repente, logicamente que eu busquei diversas informações assim, muito picadas, né? Mas ali eu trouxe o meu todo para aquilo que eu pudesse entender. Sim. Mas é importante também a gente saber buscar informações com pessoas idôneas que não são egoístas a ponto de achar, não, eu sou o centro, eu sou o maior, as eu pessoas sou o melhor. Estão lidando com o ego, né? Pegam Exatamente. Uma instituição, mas lidam com as normas humanas, com suas dificuldades humanas. Sim. É o que mais existe. E isso é importante a gente poder entender. Sim. Então, às vezes, eu vejo muito dentro desses processos de pessoas que estão nessas condições, mas a gente filtrar, porque a gente não deixa de ser um filtro. Exatamente. Né? Por isso, até mesmo quando traz a psicografia, a gente precisa ser filtro. A gente não vai escrever qualquer coisa ou o que a gente quer, né? O que a espiritualidade traz pra gente. Né? O Chico faz isso muito bem. Total. Ele Total. É um grande ele exemplo. Assim, ele é o exemplo que eu me inspiro para que eu possa estar trabalhando nisso. Sim. Né? Então, ele dedicou a vida dele inteira justo para isso, né? Para ser esse tutorial ali, né? De como vivenciar essa experiência. Sim. Agora, só que aqui cabe um parâmetro que é isso, né? É a vida dele. Sim. É a condição que o espírito dele necessitava para Exatamente. isso. Todo louvor, toda glória, e cada um de nós gratidão tem essa imensa. Agora, cada um na sua proporção, porque às vezes a sua vida não vai para aquele caminho. Não. Porque aqui eu preciso retirar a parte que muitas vezes o pessoal questiona muito, que é quando ele traz a questão de se desvincular tanto da matéria, né? Das posses materiais, digamos assim, tá? Sim. E aqui não há nenhum erro, tá, gente? Então, isso aí é um condicionamento ou uma necessidade daquela essência, daquela experiência que ele veio ter aqui naquele momento. E louvor a ele, né? Que ele passou a isso com grande louvor, com grande mérito. Mas isso não significa que todos nós. Então, para não criar uma prática que é muito errônea entre os espiritualistas, né, os universalistas, que então eu vou vivenciar isso, eu vou trabalhar só dessa forma. Inclusive, quem for fazer isso agora vai se dar muito mal nesse próximo ano. Porque nós vamos entrar numa energia de manifestação da matéria. E não é manifestar somente o dinheiro. Quando a gente fala prosperidade, nós estamos falando de todos os campos. E os campos materiais. Também espirituais, mas nesse chamado do próximo ano é para esse campo material. Então nós vamos manifestar realmente quem somos aqui na matéria, o que nós viemos fazer, e isso mesmo que conectados à espiritualidade, até porque é assim, não pode haver essa dicotomia, uma parte é espiritual e outra parte é matéria, é tudo junto e embolado, inclusive. Que bom que assim seja, porque eu estou vivendo uma experiência física, mas eu tenho que lembrar que eu sou um ser espiritual. E isso não há como separar. Não. Entende? É isso? Sim, com certeza. Gente, ele tá aqui, às vezes eu paro e conecto aqui, mas é até bom que eu vou fazer Sim, se você quiser continuar escrevendo. Tá, a gente vai se interagindo também. Porque assim... Porque às vezes eu perco uma palavra e eu tenho que pegar, é como se... fosse mensagem. No ar. Não, aí ele vem. Fala pra gente. É como se fosse. Bom, o que acontece? Como aqui está sendo para mim também uma experiência bem diferente, porque a espiritualidade tem trazido a mensagem. Responde com diz nos picado, estrelas, né? Picado, sim. Picado não, vamos supor, é uma linha contínua e ela termina e depois começa novamente. Essas são as pausas. Tudo datilografando. Sim. Aí cansei a mãozinha, parei um tiquinho, Descansou tá? O e tal, telégrafo e fica não tá todo... funcionando agora. É mais ou menos por a aí. Energia Ou faltou. então ali escapou aquela palavra que eu não conheço. Aí volta, rebobina a fita. Sim, aí eu começo, vou lá no... Não, aí vai lá no dicionário e falei assim, qual que você conhece? Aí, exatamente. Aí isso, pega né? e conhece. Por isso que ele falou das palavras. Eu sou uma mulher de palavras, assim, até nesse sentido. Sim, bem refinada. Eu trago assim. umas palavras. Não, porque assim, né, quando
traz a psicografia, o que eu observo muito, que para mim é muito interessante, são as palavras que no qual eu não uso no meu cotidiano e nem usaria. E não usa agora. Não, de forma isso nenhuma. É que é preciso também então, trazer. isso é que é importante, porque aí traz a veracidade da informação, daquilo que é trago. Sim. Isso é que é importante. Então, quando eu trazia as psicografias para outras pessoas, eram informações no qual elas sabiam e eu não. Então eu não sabia da vida da pessoa. Isso é muito legal. E isso é que é interessante, que eu via, né, o Chico como referência fazendo isso. Sim. Né? Às vezes as pessoas de momento não acreditavam, mas depois elas refletiam. E só fazia sentido para ela. E só fazia sentido. Foi o que você escreveu para mim aquele dia, que não fez Sim. sentido nenhum para você e eu sabia Sim. sei quem é. Exatamente. Então isso é que é interessante, isso para mim é que é maravilhoso na mediunidade. Sim. No dom. Sim. E na psicografia. É o que realmente a espiritualidade traz para ser escrita, não aquilo que eu quero escrever. Sim. Né? Porque no início tem muito disso, né? Vamos supor ali, uns 50, 50, 40, 60. Então é uma porcentagem que aí dentro do processo Sim. de aprimoramento, principalmente da reforma íntima. Exatamente. Sem martírio. Sem martírio, sem nada. E aí a gente chega no ponto em que não há dificuldade. Né? E logicamente que é importante a leitura, porque aí a gente traz mais palavras, informações. Gente, uma isso palavra foi por importante. dia são 360 no ano. Exatamente. Então, assim, são muitas palavras. Sim, né? Então, você amplia seu vocabulário. Totalmente. Então, aí a espiritualidade não vai ter dificuldade para poder transcrever, para poder passar a mensagem, sabendo que, né, até mesmo quando eu comecei a fazer faculdade e não concluí, né, ela trouxe para mim muitas palavras, muitas coisas, abriu um leque assim gigantesco. Isso para mim é fantástico. Sim. E é importante isso na forma. Então, quando agora que, né, estamos interagindo, conversando aqui tudo, a informação ela vem assim para mim. Ela vem como uma linha, que é a hora que eu estou escrevendo, e depois vem a pausa, e depois vem a linha de novo. Né? Isso, logicamente, é um processo, porque há pessoas que não têm essa dificuldade. Então, elas têm que estar o tempo todo conectadas. Isso não quer dizer que estamos, mas estamos conectados de qualquer forma, porque o universo é uma energia única. Então, traz tudo isso pra gente. Aí aproveitando, né, se ele até quiser fluir ali na escrita, eu vou trazer aqui como que é esse processo do outro lado, né? Quando nós temos alguém que quer trazer uma informação escrita, e às vezes pode ser falada também, tá? Aí é psicofonia, usa esse chakra, o laríngeo aqui. A psicografia, lembra que ele falou do sol? Acho que você chegou a ouvir isso comigo, que eu ficava muito falando, gente, tem um sol aqui nas minhas costas. Sim, exatamente. Ela fazia isso constantemente. Né? Porque aí tinha durante as palestras, eu até fiz, só que eu falei assim, um realmente sol, porque isso. o sol é muito maior. Nossa, entende? E aí um calor, que nem agora, só de falar. E aí, é isso. Então, tem toda essa sensação energética, né, corporal mesmo, física, né, que é sentida e percebida, inclusive, por quem está próximo também, muitas vezes. E ali é um comando, né, ou como ele trouxe, no caso dele, é muito mental e visual também. Mas pode ocorrer da pessoa somente a sua mão se movimentar e você escrever. Isso também acontece. Então, tem os nomes corretos, né, indicados para cada uma delas, mas seria uma coisa mais mecânica ali, né? Então, você só é mesmo aquele instrumento que está trazendo. Realmente, você não tem nem percepção do que é. E por isso que a pessoa vai de uma vez só, escrevendo tudo, às vezes em outra língua, escreve coisas que não é do cotidiano dela, traz nome de pessoas e tal. Quando, nesse caso, como ele está fazendo, e nos outros também, é preciso a gente entender que aqui tem alguns processos que são coordenados pela espiritualidade. Como assim, Márcia? Há uma pessoa que precisa, né, ou que eles gostariam, tem a necessidade de receber essa informação, como eu falei sobre o meu caso, porque já tinha sido dito para mim que eu ia receber. E que eu ia receber uma mensagem que era muito especial, que era pra mim. Não sabia nem como viria. Sinceramente, naquele dia que você veio, eu tava tranquila, eu não tava assim, organizei pra isso. Era isso que eu queria falar, até o significado teve. Sim. Eu falei assim, você não vai achar não.
Exatamente, foi aqui. isso. E aí eu sabia que ia acontecer e tal, mas não, né, tinha deixado transcorrer, já havia um tempo, inclusive, que eu sabia disso. Como que isso se dá? Por que você recebeu, Márcia? Inclusive eu já recebi psicografia em casas, assim, né, tô lá, às vezes fui fazer uma palestra, alguma coisa, e a pessoa chegava e me entregava aquele monte de folhas e tal, e eu falava assim, gente, mas o que é isso? Eu não pedi. Então tem merecimento, entra essa palavra, tá? Que ela vem muito através de como você está lidando no dia a dia, com você mesma, com os outros e como você está trabalhando com a espiritualidade. Tem que haver do outro lado alguém que queira passar essa mensagem. Lembro, é a comunicação. Tem que haver um emissor, um transmissor e tem que haver a mensagem. Só que no meio desse campo todo, ou envolvendo esse campo todo, melhor dizendo, tem que ter essa construção, que é o merecimento, a necessidade e também o momento exato. Porque pensa bem, como que aquele caso mesmo que eu contei anteriormente, né? Eu lá segurando a maca, não sei quem tremia mais, se era a maca ou se era eu. E aí, quer dizer, eu poderia inclusive canalizar a mensagem. Eu não ainda fui muito para psicografia. Eu escrevo muito, mas eu não considero que seja psicografia. Mas eu sou muito clareaudiente, então eu ouço muito. Aí eu poderia ter ouvido tudo que ele falou, mas eu tremia, que a minha perna mal conseguia ficar em pé, então eu não ia canalizar isso, porque tem todo esse envolvimento, a pessoa tem que estar ali, né, como que preparado. Eu vou jogar um futebol, né, eu tenho que estar com o meu preparo físico, não é? A mesma coisa. Um dia, senão... Senão não dá. E aí a pessoa que está ali canalizando isso é a mesma coisa, porque ela tem que estar predisposta. Inclusive hoje, né, e mesmo antes a gente via muito isso, que há uma necessidade muito falada, inclusive hoje, que é a gente cuidar muito bem de quê? Alimentação, né? Bem-estar físico. Então eu devo praticar algum exercício, tá? Eu devo estar mais ativo, porque tudo isso ajuda. Porque eu inclusive indico muito isso, né? A gente está trabalhando o quê? Todos os nossos hormônios corporais, todas as nossas funções biológicas. Porque, gente... vou usar a palavra porque não tem jeito, né? Ela foi criada, é um analogismo, mas... Que dia que é hoje mesmo? Hoje? Hoje é 17. 17. Ela foi criada para que a gente pudesse usar dessa maneira mesmo. Então, mediunidade é física, gente, tá? Você, antes de nascer, foi preparado fisicamente para receber todo esse pacote energético, que às vezes, por isso que a pessoa tá até passando mal, que a gente comentava hoje, tá sofrendo horrores, justo porque ela não se abriu a esse campo de trabalhar com a espiritualidade. Aí você vai falar, Márcia, mas então eu tenho que correr ali agora para um lugar lá XY que trabalha com isso? Não. Todos os lugares, todas as religiões trabalham a espiritualidade, inclusive os seres, né, de luz, os seres envolvidos, né, nesses trabalhos espirituais, eles estão em qualquer corrente, eles não têm esse preconceito que é muito nosso, né? Infelizmente, ainda. Então, o que eles fazem? Eles estão em uma corrente de trabalho e eles também trabalham em outras. Eles vão se apresentar como precisarem ali. Na psicografia seria basicamente isso. Então, há um quantum de energia, um momentum que é quântico, que precisa interagir essas dimensões, porque elas coexistem onde quer que a gente esteja, para que seja manifesto aquilo que precisa ser ou que se deseja expressar ali naquele momento. É simples assim. Bom, não tão simples, mas deve ter ficado simples. Você sabia? Se você não sabia, você deixa aí abaixo nos comentários, você pergunte depois. Fale bastante, fica tudo legal. Isso, fala aí, né, comente e compartilhe também se isso fez sentido pra você. Se não fez também, porque às vezes você compartilha com quem vai fazer e aí vocês comentam também. Aí fica a gosto móvel, né? E eu queria também trazer uma questão que é que o Luiz, né, mesmo diante das fragilidades até muitas vezes que ele vem tendo ao longo da existência no campo da saúde, ele não deixou de atuar, né, no bem, no belo e nessa corrente do bem. Então isso também é um exemplo, um chamado pra gente, né? Assim como ele falou tanto do Chico, mas eu fico deixando essas pessoas meio de lado porque já falam demais delas. Nós temos que pensar, nós todos aqui somos seres, filhos de Deus, espíritos, também estamos numa labuta, já ia falar um pi, né? Uma labuta só. Isso, e aí... Nem precisa editar, né? Já fala e pronto. É por aí. Então, assim, é necessário a gente reconhecer o nosso valor.
Você é um ser muito importante para Deus. Não se esqueça disso. Se você está doente, se você está triste, se você está com dificuldades, busque ajuda, busque apoio. O apoio ele tem que vir de todas as correntes. Então, estou com dores físicas, Márcia. Busque o médico, vamos entender o que é. Aí ele vira para você e fala, não tenho nada. Ué, mas eu tô sentindo. E eu concordo com você que você sente, eu já estive aí também. Então, busque outra ajuda. Aí tem que ser a psíquica. Aí você vai para um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, uma pessoa holística, às vezes é interessante, porque ela vai te avaliar e te entender em todos os campos da sua existência, desde o teu físico até o espiritual, e vai te acompanhar nesses processos. Por quê? Inclusive o espiritual tem esse campo. Muitas vezes, como eu disse, você vai sair agora e vai procurar? Talvez não precise. Talvez se você já esteja dentro dessa estrutura que a gente chamou, que é trabalhar autoconhecimento, reforma íntima, mudanças de percepções, de valores, quebra de paradigmas, estudo, conhecimento, buscar com quem você se conecte para você interagir com o que essa pessoa traz de experiência, vai fazer com que você enriqueça a sua vida e a espiritualidade a partir de então se conecta com você para trabalhar e exercitar isso onde quer que você esteja. No seu trabalho, no trânsito, na vida diária, com a sua família, com os vizinhos, com a sua comunidade, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Cada um de nós. E cada um de nós tem um papel importantíssimo. Então, sim, eu posso ter como referência qualquer ser, qualquer condição, mas eu não sou aquele ser. Eu tenho que entender que mecanismos de ação e reação, mecanismos de causa e efeito, mecanismos físicos, mecanismos de disciplina, mecanismos hormonais, mecanismos sociais fazem com que sejamos diferentes, graças a Deus. Para isso eu recomendo a parábola do semeador. Somos dessemelhantes. E para isso que nós somos criados. Cada um vai agir e vai expandir a sua maneira e no seu tempo. E é isso que é da vontade de Deus e inclusive da nossa própria vontade. É um respeito, né? A nossa essência, a nossa alma. E assim é. Ryan. Estou aqui me concluindo, né? Estou aqui só refazendo, tô vendo, nossa. Eu já te indiquei. Tá, tipo assim, você escutou ele? Cryon. Não, Fala alto, cheguei a mas escutar, Cryon, não. gente. Mas assim, né? Minha vida na Terra é tão corrida que não dá tempo para me fazer muita coisa não, mas eu Mas você aproveito foi ouvindo, os foi momentos. colocando aí, ele é multifuncional. Pois gente, é tipo isso, né? Então muito legal isso também. Coisa. Então aqui o que eu estou concluindo a mensagem no qual foi traga no dia de hoje, né? Então eu estou reescrevendo porque às vezes quando a gente está ali psicografando, às vezes sai um pouco rápido, então eu procuro dar uma freada porque eu já tentei fazer assim direto, não dá porque eu não lembro das palavras, não lembro de nada. Então eu procuro fazer para mim, que tem essa dificuldade, as palavras o mais claras possível para que seja, na hora de reescrever, eu passe ela mais clara. Então assim, é só repassando, como se estivesse repassando a mensagem e tudo. E nisso, o maravilhoso de tudo isso, sempre, né, é poder... Sempre é extraordinário. Nossa, é sempre estar com... O extraordinário é a demais. espiritualidade. Nossa, show. Às vezes a gente não acredita daquilo que é capaz de fazer. É isso. Às vezes a gente porque desacredita. É que a gente falava da autoestima. É igual a Márcia estava falando sobre a questão da minha saúde. Né? Eu tenho a minha saúde fragilizada, mas não quer dizer que eu sou incapaz de fazer outras atividades e é isso que a gente tá falando. Que me traz... Nós vamos deixar a página dele, viu, gente? Sim, que me traz feliz, que me deixa, né, fazer. Isso não quer dizer que totalmente eu não sou capaz. É logicamente que eu tenho muitas limitações físicas aqui na Terra, mas espirituais não. Sim. Espirituais eu sou livre, né? Então eu posso fazer coisas bacana, no qual outros não querem, né? Então se outros não querem, eu quero. Por que não? Né? Eu fico feliz com isso. Abraçar, né, aquilo que veio para você, o seu propósito, a sua essência, isso é fundamental. A gente vai se conectando e vai ficando muito mais potente ainda, né? Muito mais
evidente para nós aquilo que nós viemos fazer. Nós vamos nos tornando pessoas muito felizes. Você quer ouvir, né? Muito do bem. Não sei, aí é com você. É para passar. Você que sabe. A informação? É interessante. É? Uhum. Tá. Posso? Ok, sim. Sim, então Mas deixa você eu vai só... acabar de traduzir? Sim, só vou terminar aqui. Bom, ele está eu acabando passo. de traduzir, isso é muito comum também, porque às vezes ali na frequência, né, ou no tempo como vem a informação, a gente não consegue assimilar muito bem, né? Uma coisa vai ficando distante da outra e vai ficando mais rascunhado. Então é preciso às vezes que a pessoa vá fazer essa tradução, que é tradução no sentido de colocar mais claro ali as palavras para que a outra pessoa, qualquer pessoa leia, tá? Sim. E isso foi o que aconteceu com a moça lá que eu contei no dia. Era sim. quase um eletrocardiograma que a ela estava fazendo. Você imagina dentro isso? dela. E aí, depois ela falou, não consigo ler. Só passado um tempo depois, Sim. ela conseguiu analisar Porque, o que era. no caso, a mensagem, quando ela é passada, é importante que ela seja nítida. Para que toda pessoa que lê entenda, né? Sim. ou aí vem aquela questão da parábola de Jesus que fala que, porque ele fala por parábolas, é porque cada um tem o seu momento de entender o que ele tem para dizer. Então a psicografia ela sai dentro dessa linha. Isso. Muitas vezes você na hora que recebe não faz muito sentido, tá, gente? Também tem isso. E aí algum tempo depois, e olha que isso às vezes leva um tempo mesmo, eu falo por mim mesma, né? Como eu disse, uma que eu já recebi há muito tempo atrás, coisa aí de 10, 15 anos atrás, faz sentido hoje, tá? Porque a experiência, inclusive, porque não fui eu quem pedi, né? Mas a espiritualidade estava me orientando por questões que que poderiam vir a acontecer, né? Ou que tinham muito mais relação com a minha vida evolutiva, minha vida espiritual aqui nesse momento da Terra. E que eu ainda não estava completamente desperta também. Isso é muito importante até a gente frisar aqui. Eu vejo muitas pessoas do meio até, né, espiritualista, dizer, quando a gente fala assim, não, mas é para despertar, a pessoa, mas eu já tô desperta, né, e tal. Aí já não tá tanto, né, já entrou um pouco de ego, porque ele não termina, ele não acaba, né. Se acabasse até perderia a graça, porque aí você deixaria muitas vezes de buscar mais conhecimentos, de buscar mais entendimentos, seguir adiante nos seus propósitos. Até como eu dizia antes, então quando eu saí de um local, eu fui buscar uma outra experiência, né, que foi inclusive coisas que eu tinha muito preconceito na época, que era com outras religiões, porque eu precisei ser acolhida, ser tratada. Então olha a abertura que isso foi para mim, né, e uma conexão tão forte, uma experiência tão bonita de acolhimento e de conhecimento também de outras questões, na verdade até aberturas de processos que eu já havia vivido em outras vidas, em outras circunstâncias e que foram aflorando para mim, né? E digo mais, aí veio outra experiência ainda, que foi a escola iniciática, né? A gente trabalhou muito a magia egípcia e a questão com os galácticos. Nossa, aí que foi fantástico, porque isso era uma coisa que eu vivia desde a minha infância e não encontrava essa abertura em qualquer outro lugar. Então precisou desse caminhar, né, e de várias interrupções e várias desconexões muitas vezes para seguir em frente. Isso é que é o deixar ir. É preciso deixar ir o velho para o novo entrar. É preciso que a gente crie pontes e não barreiras entre as questões. Porque cada um traz com a sua percepção, com a sua visibilidade, com o seu entendimento, e nós vamos ali aproveitando aquilo que a nossa alma, que a nossa essência deseja, para a gente vivenciar melhor a experiência que nós estamos vivendo aqui agora, tá certo? Então fica aí a dica também. Tá terminando? Sim, sim. Então quase lá. Então, vamos... Olha, eu só não vou dizer quem trouxe. Ah, é? Eu vou Foi deixar com permitido, você. É um presente seu. Então, Não. Não é. Tá. Segurei. Ai. Deixa eu ver, o restante eu acredito que dê pra. Deixa eu ver se dá pra. Receba. Sim. Agradeço, sou grata, né? Nossa. Sou luz. Sou Sim, obrigada. totalmente. E sou luz. Então, muito. Gente, eu tô demorando um pouquinho porque foram Nossa Senhora. 4. Da periquita. 4 mais 4, assim, bem resumido. Né? Tipo assim, bem resumido, então
Desculpa, então... Não é que a letra é grande, vai uma coisa a favor. E é Sim. um lado só, não tem verso, tá? Isso é minha curiosidade. Sim, no extremo. Às vezes, né, pode ser que alguém pergunte aí. Normalmente se escreve só a parte de cima, porque ou a espiritualidade, né, o próprio ser que também está canalizando faz isso, vai movimentando as folhas. Então é essa praticidade, mas também não se usa o verso. Gente, fica impresso a energia. É preciso vocês compreenderem isso. Tá? Às vezes tem até perfume. É porque tem pessoas que precisam de outro para poder deixar. Gente, mas é fantástico. Tem. Então, tem cheiro assim, muito bom, tem coisa. tem. A energia, não assim, é só coisa boa, não. Mas sabe o que é interessante? Na hora que eu vejo quando as páginas que eu estou escrevendo, elas estão... quando eu estou escrevendo, aí eu vejo já as palavras na folha, toda escrita energeticamente. Tem muito então, isso é muito legal. Assim, quando eu escrevo poema, é só eu pegar e escrever assim, por cima. Tipo, sabe? É como se a espiritualidade... É uma coisa quase que é de ficção científica, né? Tem muito louco. Com certeza. Então, por isso que eu falo muito dos galácticos, que é isso aí. A gente talvez compreenda melhor como descrever as nossas possibilidades psíquicas, né? Quando a gente interage melhor, quando a gente abre esse campo mental, transcende, para a gente poder compreender como isso ocorre de uma maneira fluídica, de uma outra percepção, porque senão não tem como. Sim, e só para, assim, porque eu tô demorando, o que acontece? Quando a gente refaz, a gente refaz, tranquilo. Sim, só para falar aqui, só para falar, tá? Ah, entendi. Tá, então quando refaz, o que acontece? Obrigado. Nossa, mas eu acho que não vai ser o bastante. Boa foi tudo. O que acontece? É porque reescrevendo, aí vem as regras de pontuação, gramaticais, né? palavras, então tudo isso para que a mensagem faça sentido. Sim. Né? Porque não é só pegar, só escrever e tudo bem, e esquecer toda a regra gramatical. Certeza. Né? Então a mensagem, quando ela se faz, quando a gente refaz, ela tem que estabelecer as regras para que quem está ouvindo entenda faça o que está sendo falado e faça sentido. E não pra gente, exatamente. Tá transcrevendo. Então, por isso que às vezes até que eu acho que eu falei traduzir, mas não é transcrever. Vou ajustar. Sim. Embora também tradução fique ali dentro, mas é transcrever, viu? Sim, exatamente. Que eu falei, então, é mais ou menos por aí. Então, às vezes eu sou um pouco minucioso em relação a isso, porque tem palavras que às vezes eu coloco e tem que ser retiradas para poder colocar outras, para dar sentido, para substituir, para poder que faça sentido toda a mensagem. Então, assim, às vezes é um trabalho de duas mentes e de duas mãos. Isso. E na verdade, isso nem vamos colocar que sejam só duas. Porque normalmente a espiritualidade trabalha com várias mentes, é o que a gente chama de egrégora, né? Criou uma força, um poder em cima de toda aquela condição, aquele evento, aquela questão que está acontecendo ali, por exemplo, com a psicografia. Então, muitas vezes são várias entidades, vários espíritos ali trabalhando nessa função, tá? Isso é muito importante também, a gente abrir a mente e a percepção para isso. Exatamente. Mas é muito bom quando a gente consegue sair desses paradigmas, né, e começar a despertar nesse sentido, de que essas possibilidades existam, tá? Eu vou contar até um caso aqui, que aconteceu uma determinada vez, que eu fui numa missa de 7º dia, né, que era do meu tio, e quando eu cheguei lá, eu comecei a ver a espiritualidade, o movimento ali e tal, e aí estava muito conectado com o que eu ainda vivenciava na época. Hoje eu não carrego rótulos, tá? Eu me intitulo universalista, espiritualista, mesmo assim é um rótulo, né? Lógico, a gente acaba que para viver socialmente a gente tem que criar uma estrutura de definição. Sim, pelo menos, né? Para a gente poder fazer parte de um grupo. Eu ainda estou aqui, né, nesse planeta, eu tenho que experienciar essas ideias que ainda existem. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ver, eu fiquei assim, né, mentalmente pensando, mas que estranho, né? Porque esses seres não são daqui. Aí eu pensei, mas são de onde? Posso fazer uma deixa? Claro. Aproveita que você está falando sobre isso, porque acontece comigo, não sei se acontece com outras pessoas, de a gente poder, de vez em quando, ver
e de vez em quando não ver. Desver. Questão da permissão, né? Não, a gente só vê se a gente pode, se não puder, a gente também não vê. Né? Mais ou menos porque isso acontece muito comigo. Quando é algo sim, importante, sim, eu vejo assim, mas eu vejo o por trás. Né? E fora disso, eu não vejo. Né? Porque eu não tenho a clarividência que fala, não, o visual. Clarividência eu não tenho, mas eu tenho aquele do, como é que fala, do pensamento. Não, quando a gente vê em pensamento, a imagem em pensamento. É clarividência também? É um tipo? Não, aí é visão astral. Então é isso aí. Eu vejo em pensamento, mas eu vejo com os olhos também. Imagem fluídica. Ah, tá. Como se fosse um quadro. Isso. Aí também pode ser sua mente também só na idealização, né? Mas tem todo um processo, eu falando baixinho, né? Foi mal. Você falando só com você. Isso aí é só pra nós aqui. Por isso, eles não estão participando. Entendi. Então, um momento aí seria quando a gente começa a manifestar ideoplastia. Tá. Ideoplastia. Entendi. Tá? Continua. Mas deixa eu encerrar a coisa e aí eu vou responder porque é bem complexa a sua pergunta, mas muito interessante. Adorei. Adoro. Então, o que acontece? Esse processo lá da igreja foi bem isso, porque a minha mente questionadora e a minha mente preconceituosa também, olha, tá vendo? Ele tem um leque ali, ó, emprestado, mas tem. Eu exigi hoje, porque tá bravo, só ela fica balançando na mão dela ali e eu aqui sentindo um calorão. Eu falei assim, não, peraí, cadê o meu? Me arruma aí que eu tenho que ficar bravo. É inacreditável uma coisa dessa, mas é real. Não, mas é difícil, a gente fica até suando. Então, gente, era eu com os meus preconceitos e foi essa resposta que eu obtive, tá? Que, né, o preconceito é sim, né? Nós estamos em todos os lugares. E eu amei a resposta, né? Não entendi aquilo como uma macriação, porque é um cafezinho mais quente, tem lá na garrafa. Como uma macriação, obviamente que não, mas um processo de acerto mesmo ali, de ajuste, né, da minha percepção até, e de esclarecimento, né, por mais que eu já houvesse estudado e entendesse, era complexo isso, né, e isso aconteceu ainda melhor ainda. Eu vou contar mais uma historinha aqui rápida antes de responder aqui, e talvez vai abrir nesse campo aí. Uma dietazinha. Que é o seguinte, certa vez eu fui convidada para ir num terreiro de candomblé. É candomblé? Gente, às vezes eu falo errado. Candomblé. É candomblé. Candomblé. Tá certo. Depois a gente vê, vocês coloquem aí também se tá errado, se não tá, porque existem outras maneiras mesmo. E aí, eu falo matriz africana. Isso, bacana. Aí eu fui convidada para uma festa de matriz africana. E eu fiquei assim fascinada, mas ao mesmo tempo com muito medo, porque eu tava bem no início ali, né, dos meus estudos, das minhas palestras e tal, e existem muitos preconceitos, né, mesmo de uma religião para outra. Mas eu falei, gente, eu sou a curiosidade em pessoa, eu sou às vezes denominada de São Tomé, né, deve ter a fêmea, né, São Tomé, a fêmea. A parte feminina. A contraparte. Exatamente. A contraparte. A outra metade. A outra metade. Isso. Mas ele não é minha chama gêmea, não. Não. Não, outra metade assim. Não... Tá entendeu? bom, entendi. São Tomé, aí... a gente não sabe qual é a mulher do São Tomé. Depois a gente fica sabendo, nós queremos saber, viu, gente? Depois de repente, informação. Aí. Pois é, já me disseram que ele teve, mas não. Claro, todo mundo tem. Todo mundo não sei. Não. Bom. Talvez. Isso é um outro capítulo, gente. É um outro episódio nós vamos fazer. Bom, mas enfim. Essa novela é mexicana. É ótimo. Então, o que acontece? Qual que eu tava falando mesmo? Agora você me perdi. Oi? Aí eu ia contar da festa de raiz de matriz africana. Sim. E aí eu fui com aquele medaço, mas foi assim mesmo, né? E foi maravilhoso para acabar com os meus paradigmas, com os meus preconceitos. E foi esses momentos de rupturas muito fortes para mim. Nossa, foi fantástico. Maravilhoso. E a pessoa, inclusive, era um estudioso, né, francês. Eu não vou citar o nome aqui agora, porque eu não me recordo. Lá na região próxima do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, eu fui convidada para ir pro meio, para dançar. E eu olhei para todo mundo assim e falei assim, oi? Aí ele me pegou pela mão e eu fui. Mas não convidou as outras pessoas, não. Sim. Então rolou um ciumeira danado, tá? Mas enfim,
Eu tava com um pastor e 2 seminaristas. Sim. Aí eu entregando os ouro aqui. Legal. Mas enfim, foi tudo de bom. E aí eu comecei a dançar lá e tal. Por acaso eu tava de amarelo e branco também. Ah, tá. Então, branco, amarelo. E aí o que aconteceu? Nossa, foi maravilhoso e eu toda feliz que aquilo tinha acontecido, né? Sim. Mas eu nunca que eu poderia imaginar, isso só foi revelado depois, que eu já tinha vivido essa experiência em outra existência. E que ele, como né, um ser que era o diretor, ele o dirigente daquela questão toda, ele viu isso. E aí eu fui convidada no final para ir para um barraco das ervas. E o troço era num escuro. Aí eu morrendo de medo, eu falando assim, nossa senhora, não chamou todo mundo, não. Me pegou pela mão, falou que eu ia. Vem cá. E mais não sei quem e tal. Quando eu cheguei lá dentro, mas eu rezava tanta Ave Maria, tanto Pai Nosso, que nem uma coisa que resolveu alguma coisa, né? Da minha, mas nem era mais da minha religião. Mas eu falei, tudo que mas vinha. O Pai Nosso é poderoso. Né? Mas aí eu vou te contar o que foi lá dentro, amigo. Quando eu entrei, né, que tava aquele breu lá dentro e tinha um buraco no chão cheio de ervas, gente, é uma coisa fantástica. Eles estavam fazendo a benzição para aquelas ervas, para tudo que ia ser trabalhado o ano inteiro ali na cura e tal. E eu, meu Senhor Jesus Cristo, o que eu tô fazendo aqui? Esse povo vai me jogar aqui dentro, eu vou ser queimada de novo. Jesus. Outra vez, Senhor. Credo. Não. Aí quando eu fechei meus olhos, já chorando, né? Chovia, eu chorava e tudo mais, mas mentira, não chovia, não, só eu que chorava mesmo. Aí quando eu fechei meus olhos, aí vai falar um pouco da visão aí. Quando eu fechei meus olhos, eu vi 3 seres do outro lado do buraco. Então eram 3 seres que eu conhecia, que eram mentores mais próximos, e vestidinho de branco, tudo bonitinho lá, e falando tipo assim, Márcia, qual é, né, minha filha? Aí eu enxuguei as lágrimas que me restavam, né, e fiquei lá e fiquei na gratidão por aquilo ter acontecido. Então foi uma coisa extraordinária. Sim. E mostrando pra gente o quê? Essa universalidade, a espiritualidade age dentro desse processo. Os preconceitos, as dificuldades são nossas. São absurdamente nossas. Então o respeito que eles tiveram, né, ali com tudo, e até comigo, o carinho também, né, de tipo, Márcia, você não tá aqui sozinha, olha aqui, presta atenção, minha filha, ó, nós estamos aqui. E aí foi isso, e foi lindo, eu aproveitei muito, sou muito grata, né, a todos os seres que estavam lá, encarnados, desencarnados, a luz toda que estava lá, e foi muito bom. Mas aí, voltando para a tua resposta, que é, você perguntou sobre exatamente isso, quando é que eu vejo, quando eu vejo. Deu pra perceber que, por exemplo, eles já estavam lá bem antes de eu ver. Só que eu tava conectada com o quê? Com o meu medo. Com a minha percepção, eu tava ligada na estrutura matéria. Eu tava preocupada até se aquele buraco era pra pôr fogo e não tacar lá dentro, eu morrer mortinha sem ninguém nunca mais ver, ouvir falar de mim. Porque naquele tempo não tinha GPS, não dá pra pessoa não dá nem pra poder sair de lá, como é que faz? Na cinza, né? Já é cremada. Aí eu falei, gente do céu, olha só como é que a pessoa é doida. A gente vê do paralisa. Exatamente. Aí, essa estrutura tem um pouco a ver com isso, e tem outra questão que é também nós termos, eu vou usar a palavra paz por não estar encontrando uma outra, mas é para nós termos tranquilidade de vivenciar as nossas experiências. E aí vou contar um outro caso. Você tá falando de serenidade. Isso, para contar um outro caso que vai fazer sentido. Sim. Eu, nessa época, estava aprendendo a dirigir, né, tirando a minha carteira de motorista, mas saí um passeio com outras pessoas e estava no banco de trás. E em plena BR a pessoa vai indo, senta e tal, lá, e eu lá atrás já morrendo de medo pela velocidade, né, por estar atrás. É maravilhoso dirigir com a massa. Depois você conta, vamos fazer uma parte. Não, mas aí, parte. o que acontece? É o Pateta dirigindo. Mas aí vai escutando essa parte, eu nunca te contei. Não, isso aí eu já não Aí quando... Já te contei essa também? Não, continua. Não, aí ele foi, sentando o pau e tal, aí eu... para! Olha o tanto de gente atravessando a BR. Aí ele virou pra trás, quase que sofre acidente mesmo, né? O que foi, mulher? Você tá doida? Porque eu já era doida desde sempre na família, né? Aí eu, cara, nossa, você não tá vendo aí? Passou direto pelas pessoas. Né? Entendeu? Por que você não vê toda hora? Entendi. Tá. Aí foi a pergunta que eu fiz pra Deus naquela hora. Eu falei, Deus, como que eu vou tirar a carteira e ficar vendo todo mundo passando pra lá e pra cá na BR? Porque a gente não assimila quem é, às vezes é tão materializado, porque aqueles seres, inclusive na estrada, estavam assim. Eram até encapuçados, pessoas muito da não-luz mesmo, infelizmente. Ou ali no resgate mesmo, né, também. E aí o que aconteceu? Se eu fosse a pessoa que estivesse dirigindo, adivinha o que eu ia fazer?
brecar Uhum. em alta velocidade. Exatamente. O carro ia rodar. Não, Você ia então falar se assim, de repente você passasse por dentro deles ali, você ia horrorizar, né? Nossa, atropelei, meu Deus! É mais já ou me menos por aconteceu. aí. E aí tem esse lance também, pra gente não enlouquecer com Sim. tudo isso, né? Agora, aqui fica um adendo que é o seguinte, todos nós vamos começar a ter mais essas percepções, tá? Por exemplo, quando eu falo que eu vi um vulto, então eu vi aqui do lado, por que depois eu desvejo? Não existe a palavra, mas vocês vão entender por que eu tô usando. Aí eu tô aqui, tô olhando pra cá, e eu vejo aqui nesse canto. Uhum. Aqui é a minha visão espiritual, os cantos, as laterais do nosso olho Você não mesmo. sabia, não. É? Certo. Perdeu essa palestra? Uhum. Já falei dela, hein? Pois é, então esse é o pedido. Ah, então é bom que tá aqui pra reprisar. Nossa, Vai ficar valeu. gravado, tá? Sim, Aí- obrigado. Posso Aí- pegar quando eu quiser. Exatamente. Aí o que acontece? Se eu tô aqui, eu falo, vi um vulto. O que você fala? Porque quando a gente vê um vulto, o que é a primeira coisa que a gente faz? Olha. E fica teorizando. Aquela hora, as 2 vezes aqui, né, que eu... Aí eu... Sim. Quando volta pra cá, adivinha? Nunca mais, nunca mais Sim. você entra no mesmo campo de visão. O vulto não é vulto, ele continua lá. Uhum. É a sua percepção, A visão que é lateralidade, que mudou, porque de frente é muito difícil que alguém veja, não é que não veja, tá? Eu mesma vejo e eu sei distinguir Sim, quem eu já são, tive isso também. quem Pra são poder ver. os seres. É diferente e é muito bom, inclusive, mas ao mesmo tempo também pode te levar até pra marca. Ou ter que pedir ajuda que eu tive que fazer Sim. isso, porque é um ser. Ó, E Por que vem tem que vindo ser na tão minha grande? direção, aí eu falei não, a assim, gente fala um pouquinho pra ser tão grande, pode ser menor, não. My Um tamanho God, natural. mas ele veio me socorrer. Ah, tá, entendi. Mas eu fiquei torta, tá? É mais ou menos que a coisa que eu tava... Nossa, O dia que você chegou, que eu tava uma chegando. oportunidade, eu vou contar minha experiência com os nossos Isso, não, é legal. E Sim, aí, verdade. porque é isso, porque muitas pessoas passam por essas coisas e não sabem. Olha, eu vou falar uma frase de Rui Barbosa. Uhum. A ignorância é a mãe do medo. Sim. E a ignorância, gente, é de não saber, não é aquele cara que fica xingando aí, não. Ignorância exatamente. é não saber. Sim. Então, quando eu sei, tudo se resume a uma percepção de que aquilo pode ser mudado. Ou eu entendo o que é que está acontecendo. O seu cérebro vai ficar... nosso cérebro reptiliano não vai querer fugir Sim. ou atacar. Ele vai entender. E aí há uma conexão que é mais racional, que é o que você falava. E aí eu vou entender isso. Também há momentos em que realmente não é que a gente desviou. Está lá, só que eu não estou vendo. Sim. Porque não tem a necessidade ou não há uma conexão sua com essa dimensão. As dimensões, elas coexistem aqui o tempo todo. Ou então o medo O bloqueou. tempo todo. Sim. Só que você imagina isso, se a gente visse o tempo todo. E tem quem veja? Tem, por alguma razão a pessoa vai se conectar, entender isso, ou tem que fazer uma harmonização dos chakras, ou entender o que está acontecendo ali. Aí é bom passar por um tratamento terapêutico mesmo, de preferência holístico, para ter essa pessoa, o xamã, para perceber o que está ocorrendo ali, tá? Porque não... Lembra que eu falei, vou usar essa palavra, mas não é muito coerente, da paz, mas pode ser também, porque às vezes a pessoa está sendo vítima não existe, mas ela porque aí é uma outra história. Sim. Nossa, a gente vai entrando, não tem fim isso, né? Então, A espiritualidade é maravilhosa porque é isso, não tem fim, mas uma coisa conectando com a outra. É ilimitado a informação. Total. Mas é que, por exemplo, a pessoa realmente pode estar sendo conectada com seres que não são da luz, então realmente eles querem isso, que ela enlouqueça. Sim. Né? Igual isso do dirigir que eu falei. Já pensou? Então, teve um momento da minha vida, inclusive, né, contando aqui mais pra vocês, que eu tive que pedir isso. Eu pedi pra Deus, por favor, eu não quero mais saber quem vai acontecer qual tal coisa, e nem quem isso, porque eu era uma criança. Eu não quero saber quem vai morrer. Eu não quero saber isso, né? E aí, como que eu fui me desvencilhando disso? Não é que eu não saiba hoje, só que eu fui associando isso de uma maneira mais fácil no dia a dia. Sim. Porque senão era difícil lidar e viver a experiência terrestre que eu tava aqui pra viver, tá? Numa outra vez a gente comenta mais sobre isso. Deixem aí as perguntas, os comentários, achem a gente lá nas redes sociais e vamos interagir sobre isso, porque é um universo de coisas, é fantástico. Sim, é muito grande. Mas só para vocês entenderem, é bem nesse princípio de que não é que eu não estejam aqui. Eu, muitas vezes, não estou conectado com sintonia, na mesma vibração também. Exatamente.
tá? Que é É o aquilo que que a gente tá falou lá falando dos antes, fluidos. volta de novo lá no início. Uhum. Eu preciso de uma reforma íntima, eu preciso me moralizar, eu preciso me tranquilizar até espiritualmente para que isso desencadeie de uma melhor Exatamente. maneira. E é bem interessante já dentro daquilo que eu acabei de fazer, né, do que a espiritualidade trouxe, Sim. e ela vem trazendo justamente tudo que nós falamos E isso é que é legal, inteiramente. que eu falei com então, vocês. no decorrer, Não né, necessariamente, escrevendo, não é sim. porque se escreve, é porque às vezes essa A canalização ideia é vem na diferente. fala, Sim. né? Mas Vem existe na- a escrita também. Isso, tudo isso. Aí só que é bom para entender isso. Por Sim. isso que há essa diversidade de carismas. Uhum, exatamente. Fantástico. E o mais interessante Paulo é que Starso. logo antes mesmo da gente começar aqui, né, a folha totalmente em branco, a primeira coisa que eu escrevi, né, eu só mostrei para a Márcia com certeza ela viu. Sim. Então, ou seja, é tudo que nós pontuamos hoje, muitas Sim. coisas que estão relacionadas que às vezes as pessoas não entendem, mas com o tempo de cada um, né, vai entendendo. Mas Exatamente. o todo, a informação toda é o quê? Conexões. Exatamente. Tudo é conectado, tudo Tudo. faz parte. E é aquilo que trouxe. É o todo. Você quer que eu leia? Ou você lê? Ah, você que sabe. Você entende? O que eu não entendi, eu te pergunto, então. Tá, fechou. Preciso só Então, dessas lentes tá, maravilhosas. só o aqui. finalzinho que não tem necessidade, que o Eu importante entendi. é a informação. Mas eu entendi por quê. É Uhum. melhor mesmo. Sim, Na com hora que eu certeza. perguntei, veio. Sim. Conexões, dia 17/12/2023. Importante o registro. É sempre importante o dia, porque é um documento, Sim. né? Que eu E como aprendi. eu disse, Eu aprendi atemporal. um documento. É atemporal, mas ele Sim. traz a estrutura, porque aqui tem energia. Sim. Tem o dia, né, a hora, o momento que a gente fala. Quando o isso quântico aconteceu. disso. É igual fatos históricos que a gente Sim, tem na humanidade, sim. todas elas têm a data, tem um dia. Inclusive estão É por erradas, aí. né? Mas fazer o quê, né? Depois a gente fala sobre isso. Nossa senhora. Conexões planetárias, conexões salutares, conexões difusas, conexões espirituais, conexões profundas, conexões universais. Ele trouxe como tópicos. Profundo mesmo. Toda transformação abre um plano de possibilidades. Precisamos entender que todos somos um. Gente, você escreveu isso lá no início, eu falei isso no fim, né? Tá vendo? É Sim. assim. Todos somos um, Sim. somos unificados ao outro. Somos o maior ser do universo, de qualquer âmbito existente. Não seja fora de um todo, seja parte de um todo. Nós, seres universais, somos conectados firmemente ao outro e aos seres interplanetários de lugares, né, de vários lugares, entende? Acho que tá focando essa palavra, não Sim. tem assim, de vários É lugares. possível. Sim, tem uma coisa Falta. ali. É engraçado porque a energia ser. vem também, tá? Quando a gente tá lendo. Sim. Ainda não conhecidos, consciência em tudo que se faz, razão em toda sua importância. Mostramos amor, o líquido que lubrifica. Ah, tá. O Que é luta aqui. aqui atrás. O luta aqui atrás. Então, Esqueceu do Lu, né? Você deixou o Lu pra trás? Fala sério. Lu, vem cá, Lu. Misericórdia. Mostramos amor, o líquido que lubrifica todas as energias existentes de toda a criação. Fluido cósmico universal. Ele não quis falar isso porque isso é um pano pra manga de uma outra filmagem. Nossa, só dá uns balacobaco daqueles. Saibam, somos partes de um todo e o todo faz parte de nós. Gratidão. Namastê. Namastê. O curioso, né, aqui é a gente entender isso mesmo. Quero, né, inclusive deixar aqui um parêntese que é muito importante para a nossa reflexão, já finalizando, que diante de tudo que nós vamos vivenciar ainda e que as experiências que estão chegando para todos nós, quando nós falamos de interplanetários, de intergalácticos, é necessário que a sua mente, você aí do outro lado, e nós aqui também, que a nossa mente se expanda. Porque a gente não tem dimensão, a gente não sabe
o tamanho. A gente está E que a gente cérebro, né? saia do medo, que foi muito trazido aqui também, até por essa que vos fala, que é paralisante e que também traz um transtorno a nível das concepções que a maioria de nós ainda tem a respeito desse tema. O curioso é, e eu vou deixar aqui no parênteses por isso, somos todos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, independente de onde estejamos, porque Jesus deixou isso registrado, há muitas moradas na casa de meu Pai. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele sugeriu isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós ainda temos a pretensão de acharmos que a única bolinha que tem gente vivendo é a nossa. Sendo que não. E ainda que, se existem outras moradas, e principalmente outras dimensões, todos os seres existentes, todos, desde um inseto, desde uma ameba, até um ser que somos nós... Posso pegar, deixa eu dar minha? Sim. Uma ideia que trouxe para mim, quando eu estava escrevendo, desculpa gente, é porque é simbiótico. Aí vem sobre a questão da criação do universo. Exato. Nós somos o maior ser tentando entrar em equilíbrio. Exatamente. E aí, partindo desse princípio, então desde o menor ser unicelular até nós, né? Complexos e às vezes complexos até por causa de personalidade mesmo. Complexados, mais complexados que complexos. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, porque temos sim irmãos intergalácticos, temos sim irmãos interplanetários. E quem são eles? Por que a gente dá esse nome? Simplesmente porque eles não estão associados a um grupo de seres que nós conhecemos. Mas eles são também, assim como nós, espíritos. Simples assim. Então, pra gente sair do medo, conecte-se a esta energia de que nós vivenciamos a experiência de seres aqui encarnados, né, materiais, mas nós somos seres universais e somos seres espirituais. E assim sendo, não tem diferença nenhuma de nenhum de nós, em qualquer âmbito, em qualquer escala, em qualquer circunstância que você possa pensar. E por favor, gente, racionalidade, que eu acho que o entendimento é isso. Total. Né? Não dentro do âmbito da fantasia. Não no extremismo. Não, de forma nenhuma. Que é isso, até que a gente fé falou é no início. raciocinada, o entendimento é raciocinado. Sim, exatamente. Então a razão acima de tudo. É importante a gente poder estar dentro desse processo, porque às vezes a gente deixa a mente viajar tanto que a gente não põe freio. Sim. Aí a gente acredita em tudo. Em tudo. E vou deixar isso como um apelo a todos vocês. Que é isso, conectem-se uns aos outros nessa experiência de olhar para o irmão, olhar para as pessoas ao seu redor, para quem você encontre, e mesmo que a gente dê esses nomes, né, por conceitos e concepções ainda, de intergalácticos e de interplanetários, como seres espirituais. Pronto, fim da história. Gratidão, gratidão. Nossa, eu que agradeço, namastê muita a todos. Luz, muita paz. Agradeço a presença, agradeço a amiga, a oportunidade de estar aqui, mais um período com ela, né, que é muito feliz, e eu espero que tenha gostado. Né? Então, com certeza. Um beijo para todos. Para todos também, um abraço. Fique com Deus. Até mais.